Amém, Senhor. Amém, igreja querida. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho segundo João, capítulo 21. O texto conhecido dos irmãos, creio eu, que tem muito a nos ensinar nessa noite. Encontrando, você já pode oferecer para alguém ler contigo, talvez no seu telefone ou na sua Bíblia impressa, mas não deixe de acompanhar a leitura. Diz assim a partir do verso 1: mesmo assentado, honrando a Escritura no seu peito, no seu coração, diz a palavra de Deus assim: depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era lá de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Em dado momento, disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe então os outros, influenciados por Pedro: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite, fracasso. Nada apanharam. Mas a Escritura nos diz que ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus, não sendo reconhecido pelos discípulos, faz uma pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa para alimentar ou alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Então o Senhor Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles fizeram assim, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro então, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua vestimenta, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede, uma rede repleta com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, tinha na praia umas brasas, em cima peixes e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes então Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos tinha coragem de ousar uma pergunta: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus então veio, tomou o pão. Uma vez que ele pega este pão em brasas, ele lhes dá, e de igual modo o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Volte um pouquinho no Evangelho de João, capítulo 18, verso 15. O mesmo Pedro, antes da crucificação. O texto que eu li propositalmente mostra para você e para mim, Pedro, depois da ressurreição de Cristo. E aqui, no capítulo 18, você tem Simão Pedro, a partir do verso 15, registrado por João assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro.
A criada, então encarregada da porta, fez uma pergunta a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, ele respondeu. Ora, os servos, os guardas estavam ali e acenderam um braseiro por causa do frio. E eles se aqueciam ali em meio àquele inverno e aquele frio, e Pedro estava no meio esquentando também, aproveitando aquele braseiro. Verso 25, lá estava Simão Pedro, esquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, eu não te vi no jardim com ele? De novo Pedro o negou. No mesmo instante, a Escritura diz, cantou-se o galo. Pai querido, essa é a tua palavra, palavra que se faz viva todas as vezes que o teu Espírito age no nosso coração, ilumina os nossos olhos e ajuda na comunicação, Senhor. Pai Santo, Tu és o mestre aqui nessa comunidade, Tu és o mestre nesse ajuntamento. A começar do que fala, que o Senhor dê condição de aquecer o nosso coração, muitas vezes tão frio. Ajuda-nos no meio das nossas muitas negações e ajuda-nos, ó Pai, a extrair verdades espirituais, princípios, que este texto do evangelista João tanto nos orienta. Assim como teu filho agora há pouco orava, Pai, e dizia aos irmãos que a perna treme, que ele se sente realmente, às vezes, diante de um grande desafio, quando está diante das pessoas, diante dos irmãos, o que fala também tem o mesmo sentir, Senhor. Ai do homem que não sente isso. Ai da mulher que não sente essa verdade de estar diante de algo muito maior do que ele. Então, repreenda ao nosso derredor todas as ações contrárias ao teu Espírito Santo. Aquieta o coração ansioso. Aquieta as mentes, ó Pai, que muitas vezes é o grande desafio do nosso coração. Mentes que são inquietas, são levadas pelos muitos problemas do dia a dia, mas dê graça de nos minutos que a Tua palavra está sendo ensinada, a gente poder glorificar o Teu nome e rogar que Tu apliques na nossa vida essas doces e singelas verdades para a glória única da pessoa de Jesus, o Teu Filho. Essa é a minha oração e a oração da igreja, Pai, em nome de Cristo. Amém. Igreja querida, tema que o Senhor coloca no meu coração é quando a alma reconhece aquilo que o olhar não enxerga. Quando a alma reconhece o que os olhos não veem. Durante a Segunda Guerra Mundial, um homem chamado Louis Zamperini, atleta olímpico norte-americano, tornou-se piloto da Força Aérea. Louis Zamperini. E no ano de 1943, o avião em que ele estava caiu no Oceano Pacífico. Esse homem sobreviveu, irmãos queridos, 47 dias à deriva em um bote, enfrentando fome, sede, tubarões, e depois disso ele foi capturado pelos japoneses, submetido a anos a fio de tortura como um prisioneiro de guerra. Mas aquela guerra acabou, e quando a guerra acabou ele volta para casa, e Luiz estava tão quebrado emocionalmente que ele afundou no alcoolismo. Ele bebia muito, com o sentimento de beber para esquecer. Pesadelos terríveis, desejo de vingança, e isso durou muitos anos. Quase o seu casamento acabou. E ele queria matar aquele soldado japonês que o torturou. Mas passados os anos, um belo dia, sua esposa o chamou e insistiu com ele: meu amor, vamos numa cruzada na nossa cidade, cruzada para os mais antigos,
Era um movimento ao qual havia, num tempo passado, de 20, 30 anos, você ouvia muito esse termo no meio cristão, uma cruzada evangelística. E essa cruzada vai estar sendo agraciada com a presença do nosso pastor Billy Graham. E ele foi, e ele ouviu uma mensagem que tratava de perdão, de recomeço, e ele compreendeu através da exposição da palavra de Deus, como você hoje está aqui, ele compreendeu que o coração dele precisava de paz, que ele se encontrava em guerra, ainda que a guerra externa tinha acabado, ele era um homem que se encontrava em guerra com Deus, e ali ele foi liberto dos traumas, do alcoolismo e daquele desejo de vingança. E o lindo na história desse homem, é que passou-se um tempo, ele foi até o Japão, e ele procurou o seu algoz, e ele perdoou a ele pessoalmente, dando provas claras das marcas de alguém nascido de novo. Com isso em mente, talvez você está passando pelo seu campo de batalha, talvez você adentrou esse santuário enfrentando algum tipo de guerra particular, pessoal, e quem sabe há entre nós, ou alguém em casa, que curiosamente se sente à deriva também no mar da frustração, no mar da culpa. Mas há uma notícia: Jesus está na praia. Jesus está na praia. Os dois textos que lemos mostram Simão Pedro num momento extremamente desafiador da sua história, discípulo de Cristo, escolhido por Jesus. Jesus, para escolher o seu colegiado de 12 discípulos, ele passa uma noite em oração, e entre os que ele escolhe e os designa para a missão, está incluído o homem chamado Pedro. E Pedro, mais velho do que Cristo, esse homem chamado Pedro vê coisas maravilhosas, presencia feitos extraordinários. Ele está com Jesus no Monte da Transfiguração, quando os céus se abriram. Ele vê paralíticos sendo agraciados com o extraordinário de poder ser erguidos e ganhar dignidade. Ele vê leprosos serem curados das suas lepras. Ele vê cegos ganharem visão. Pedro está ali. E na última semana de Cristo na terra, na carne, na sua natureza, Pedro está juntinho de Jesus. Ele adentra um jardim de nome Getsêmani, e ele está ao lado de Cristo. E quando eles vão colocar a mão em Jesus, Pedro tem uma espada na cintura. E a espada na cintura de Pedro, Jesus nunca pediu para Pedro: tira a espada da cintura. Jesus caminhou com Pedro o tempo todo com a espada na cintura, sem preocupar que aquilo pudesse trazer algo negativo para o seu ministério. Porque Jesus sabe que se não sair do coração a espada, não adianta sair da cintura. Não adianta tirar o ídolo de fora se não sai de dentro. Jesus caminhou com Pedro, Pedro escolhido, Pedro, o Senhor trabalhando naquela pedra bruta. E aí, em dado momento, aquele homem leva a mão até Cristo, e Pedro pega a espada, e num ímpeto de sanguíneo, ele tenta o pescoço daquele homem e acerta a orelha. A orelha daquele homem é cortada, e Cristo pega aquele pedaço de orelha e coloca e cola novamente, realizando um feito na frente de Pedro e dando uma lição para Pedro. Pedro, no meu reino as coisas não são dessa forma. Não é por força, Pedro, não é por violência, mas é pelo Espírito. Pedro fica conturbado com essa situação, começa a caminhar com Jesus um pouquinho mais, e Jesus começa agora a falar para Pedro que ele até Jerusalém, que ele iria se entregar mais uma vez, falando para aqueles discípulos: eu vou me entregar, eu serei morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E quanto mais essa mensagem ecoava no peito dos discípulos, mais Cristo ficava solitário, porque quanto mais próximo da mensagem da cruz, mais solitário Jesus fica. Quanto mais milagres e feitos extraordinários no seu primeiro ano de ministério ele realiza, mais a multidão está seguindo, mas vai parando de realizar os feitos extraordinários e mais solitário Cristo vai ficando, de maneira que ele está só com os discípulos na última semana de sua vida. E Pedro é um deles. E Pedro, num ímpeto de alguém que não se conhece, Pedro olha e diz para Jesus que jamais iria negá-lo,
e que estava disposto a ir até as últimas consequências com ele. Jesus diz: ó Pedro, eu orei por você. Um ser espiritual pediu para te cirandar como trigo, e eu roguei para que a tua fé não desfaleça. E a Bíblia diz que Jesus então, que intercedeu por Pedro, Pedro disse para ele que isso jamais iria acontecer, confiando em si mesmo. No texto que nós lemos, Simão Pedro está ali, Jesus está preso, Pedro fica do lado de fora do portão. Há um dos discípulos que tem um bom relacionamento com a audiência do contexto religioso. Esse outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, fala com a encarregada da porta. Pedro consegue adentrar aquele lugar e Pedro começa a observar agora, não do lado de fora, mas do lado de dentro. E Cristo está no mais interior daquele ambiente. Ele está no pátio. Frio, inverno, começaram ali a fazer uma fogueirinha, talvez como o nosso junho, o nosso julho, aqui na nossa região. Os inimigos de Cristo, os algozes de Jesus fazendo uma fogueira. E qual era a conversa ali? Prenderam o homem. Qual era o nível de conversa naquela fogueira? Com certeza você está diante da maior roda dos escarnecedores. E Pedro se assentou ali. E ele foi perguntado se ele era um discípulo. E a Bíblia diz que ele nega uma, que ele nega duas, que ele nega 3 vezes. Que desafio, irmãos. Cristo vai à cruz, se entrega, com 3 dias Cristo ressuscita. E é a 3ª vez no Evangelho de João, no capítulo 21, que Jesus, depois da ressurreição, manifesta-se aos discípulos. E no texto que nós lemos, no capítulo 21, é dito no versículo 1 e 2, que depois disso Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E João diz: foi assim que ele se manifestou. Nós estávamos juntos. E ele dá nomes. Ele fala que Simão Pedro estava junto com Tomé, que estava junto com os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Mas um deles é um grande líder, influência. Pedro tem muita influência. Dentro deste tempo tem muita gente de influência. Pessoas que uma decisão que eles tomam, eles arrastam outros. Você, pai e mãe, você tem influência na sua casa. Talvez nem tanto com as suas palavras, mas com as suas atitudes. Feliz o filho, feliz a filha, que ele tem pais piedosos e que ele observa que o seu pai e a sua mãe têm o Espírito Santo. E no texto, essa influência de Pedro é usada de maneira negativa. Ele diz: eu vou pescar. Eu vou pescar. O que é pescar para Pedro? É voltar à antiga prática da profissão. É alguém que está dizendo: olha, eu vou pescar e se vocês quiserem, ele nem fala isso, eles resolvem, já que você vai, nós vamos contigo. E eles foram. E a Bíblia diz que os outros disseram: nós vamos com o Senhor, nós vamos contigo. Eles entram no barco e o versículo 3 diz que naquela noite eles absolutamente nada apanharam. E nos versos do capítulo 21 nós temos uma cena repleta de simbolismo. Veja bem alguns dos que eu falo com você, meu irmão e minha irmã. Uma madrugada de frustração. A praia tem alguém desconhecido. As redes não estão cheias, estão vazias. Você tem a fala amorosa desse que está na praia, dizendo o local onde os peixes estão. Você tem a fogueira, não a fogueira dos inimigos, mas você tem a fogueira que dentre a mente de Pedro, lembrando alguns dias que se passaram, aquela fogueira trazia a memória dele algumas coisas, memórias difíceis de se lembrar, coisa difícil de lembrar. E Pedro, ele até então não sabia quem era aquele vulto que estava naquele balsão de areia. Era noite, difícil enxergar. Um deles viu e gritou: é o Senhor! O Pedro estava despido. Há versões bíblicas que ele estava completamente nu, irmãos. Olha que coisa. Como que alguém largado. E quando alguém diz: é o Senhor, a Bíblia Sagrada diz que curiosamente ele para, ele pula na água. E ali ele fica um bom tempo.
Eu tiro 3 lições para nós nessa noite, querida igreja, porque eu sei que eu estou diante de uma audiência de pessoas que aqui estão, que ainda não professaram a sua fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua história. Mas eu estou também diante de um grupo de pessoas que já professaram a fé e que talvez já se encontraram muitas vezes nesse mesmo barco, querendo voltar ao passado, querendo largar tudo, querendo fazer o caminho de volta, querendo voltar à prática das primeiras obras, por causa de muitas situações. E diante desses 2 grupos, as verdades que eu compartilho, a primeira delas é: existem verdades que nós vamos aprender só quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Triste o homem e triste a mulher que se vê como forte, que se vê como o tal. José, no Egito, no capítulo 39 de Gênesis, a Bíblia Sagrada diz que uma mulher armou uma situação para ele, tentando a ele uma vez, tentando a ele 2 vezes, e algumas outras vezes nós podemos inferir na leitura bíblica, porém, sempre aquele homem fugiu, porque tem coisas que tem que fugir. A Bíblia não diz para você brincar. Quais coisas, pastor, que eu tenho que fugir? A Bíblia diz: fuja da idolatria, 1 João. Fuja da prostituição, Paulo à igreja de Corinto. Fuja da aparência do mal. Fuja das más conversações. A Bíblia é repleta de coisas que eu não posso brincar, porque a minha natureza e a tua natureza, ela é alimentada muitas e muitas vezes pelo engano da serpente, com vozes muito sutis, passando para mim e para você que nós somos os tais, que nós somos fortes, que nós somos a última Coca-Cola do deserto. E isso é uma mentira, meu irmão. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 da 2ª carta à igreja de Corinto, ele diz que foi colocado na vida dele um espinho na carne, para esbofetear, humilhá-lo, de tal maneira que a definição que ele chegou é que a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, porque quando ele se vê fraco, aí ele se vê dependente, aí ele se vê um homem fortalecido. Por que, meu irmão querido, nós nos deixamos enganar com os falsos elogios, com as potencialidades de um momento, com alguma estação onde tudo vai bem? Não se engane. Neste mundo de dores, neste mundo debaixo do sol e debaixo desse céu, com toda certeza, existem verdades que nós aprendemos somente com o reconhecimento da nossa fraqueza. De maneira que, se Pedro quer pescar, o que então, para chamar a atenção de Pedro, tem que ser feito? Ele vai pescar, mas ele não vai pegar um peixe. Pode voltar, vai para o plano B, mas no plano B, na rede, não vai entrar nenhuma tilápia. E isso está lembrando Pedro de Lucas capítulo 5. Lá no capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz que o Senhor o chamou, usa o barquinho emprestado de Pedro, Pedro empresta o barco para Cristo, Cristo quando diz para Pedro: olha, faz o caminho de volta, porque a madrugada foi fracasso, faz o caminho de volta e lança a rede no fundo. Ele faz, a Bíblia diz que ele, ao puxar a rede, ele tem que chamar outros pescadores, porque a rede estava quase levando o barco a pique, e a Bíblia Sagrada diz que ele então compreendeu diante daquela pesca, que ele tem que compartilhar, e ele, quando estava diante de Cristo, ele diz: retira-te de mim, que eu estou diante de alguém que é santo, que é perfeito, e eu sou um mísero pecador, eu não sou pescador. E ele entregou o barco cheio de peixe, ele emprestou vazio para Jesus, e no final do capítulo 5 ele diz: toma o barco cheio de peixe, porque a partir de hoje, já que eu vou ser pescador, não de peixes vivos para o mundo dos mortos, eu vou pescar gente. Então, de alguma forma, toma esse barco, essa profissão, essa vocação, e me deixa ser usado por ti, aonde o Senhor quer, do jeito que o Senhor quiser, porque eu estou disponível nas tuas mãos. Mas o tempo passou, 1 ano, 2 anos, no máximo, quase 3 anos.
Pedro está novamente no mar, pescando, fracasso. E nesse ponto eu quero lembrar uma frase que certa feita ouvi, que talvez vai atingir de cheio o seu coração, nessa exposição, nessa noite, e aguce o seu ouvido e o seu entendimento. Todas as vezes, não é algumas, todas as vezes que o homem ou a mulher decide navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco pronto para te emprestar. E ele tem o barco que nós poderíamos dar nome. Ele tem o barco da incredulidade, ele tem o barco da fuga, ele tem o barco do cansaço, ele tem o barco da autossuficiência. E será que você e eu temos voltado a pescar aquilo que Deus já mandou a gente deixar para trás? Porque nós somos chamados, meus irmãos, para uma vida nova, um novo tempo, mesmo diante das confusões do coração. Aquele que chamou é fiel, e Ele vai levar a gente até o fim, em nome de Jesus. A segunda verdade, o milagre começa no amanhecer. Pedro, a Bíblia Sagrada diz, que quando ele então, despido, pula no mar, a Escritura Sagrada diz no verso 8, os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Ao saltarem em terra, viram brasas e em cima, peixes. Havia também pão. E você vai observando que no verso ao qual lemos, verso 4, ao clarear da madrugada, ao clarear da manhã, o milagre começou no amanhecer. Teve uma noite muito escura, mas quando começou a lampejar os primeiros raios do dia, do sol, a palavra de Deus nos mostra que Jesus ele chama de maneira amorosa, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus poderia ter dito homens, ei, homens, ele poderia dizer pescadores, ele poderia até mesmo dizer, ô turma fracassada, mas ele disse, filhos. O que essa linguagem de chamar de filhos me ensina e nos ensina? Ensina da graça de Deus, a filiação de Deus, e para alguns de nós ensina da restauração de Deus. Porque o que mais Pedro precisava naquele dia, e naquela madrugada, e naquele dia que estava às portas, o que mais ele precisava era da palavra de Jesus, dizendo para ele, que ele estava perdoado, que ele estava restaurado, que vamos bola para frente, era o que ele precisava. Meus irmãos, olha que coisa bonita, um choro de uma criança, irmãos, a igreja nunca vai acabar. Os puritanos diziam isso, quando chora a criança dentro de nós, mesmo sendo pentecostal, a gente glorifica a Deus. Por quê? Porque é sinal que a igreja continua. Amém, igreja? Aí veja bem, a Escritura diz que claramente Jesus disse a eles, lancem a rede à direita do barco e vocês vão achar. E Pedro, ele deixou eles nadarem correndo, eles nadaram, e os primeiros que chegaram não foi Pedro. Por quem? Olha que interessante, quando você vê no versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Que discípulo é esse? João, o que está escrevendo o livro. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, já está perdendo tempo, porque se havia despido, aí sim ele se lança ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra. Então eles chegam primeiro do que Pedro. Ao saltarem na terra, tinha brasas, tinha peixes e tinha pão. Jesus diz para eles no silêncio absoluto, ninguém quer falar nada, tragam alguns dos peixes que vocês apanharam. O versículo 11 diz que Simão Pedro entrou no barco e arrastou para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Quem contou esses peixes? 153 grandes. Trabalhoso, irmão. João está dizendo que alguém teve o trabalho de contar. E aí eu vejo que a lição que nós aprendemos nesse texto é que é melhor ir mais devagar
mas chegar com dignidade, porque nem sempre correr vai conduzir você a um caminho melhor. E mesmo no caminho devagar você chega, e muitos daqueles que talvez estão correndo, têm o risco de atabalhoadamente não conseguir chegar. Não por acaso, às vezes na nossa vida nós não conseguimos nem correr, mas podemos caminhar. Às vezes a gente precisa ser levado, às vezes a gente tem que ser conduzido, porque pressa nem sempre revela arrependimento. E o Pedro, o que ele menos queria era parar de frente de Cristo. Tanto é, o texto nos diz, ele vai, ele volta, e ele quer estar longe daquele ambiente. Mas chegou o momento que ele vai ter que encarar de frente aquela fogueira, aquele peixe e aquele pão. Porque Cristo tem uma conversa com ele, um chamado que vai continuar na sua vida. E aí eu termino. A restauração vem no meio de um calor, das brasas que Jesus preparou. Curiosamente, quando você vê que chegou na praia e Pedro vê as brasas, vê o peixe assado e vê o pão, o que o fogo remete na memória de Pedro? A negação que nós lemos, mas ao mesmo tempo o cenário se repete agora com outro viés. Jesus quer trazer para Pedro, que o negou, cura, perdão e extirpar a culpa. Biblicamente há textos que apoiam o que eu vos digo. Elias depressivo, depois da vitória contra Jezabel, capítulo 19, primeiro livro de Reis, a Bíblia diz que ele para debaixo de um zimbro pedindo a morte. A Bíblia Sagrada diz que ele caminha sozinho. A Bíblia diz que ele entra dentro de uma caverna, e quando o Senhor chama ele, sai dessa caverna, Elias, primeira coisa que Deus faz, Deus dá alimento para ele, Deus dá pão para ele, pão aquecido, com brasas. Você olha para o livro de Isaías capítulo 6, o primo dele morreu, Uzias. Quando Uzias morreu, Isaías capítulo 6, a Bíblia Sagrada diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O primo morre e ele enxergou a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ao ver o trono do sagrado, esse ambiente espiritual, ele é tocado com uma tenaz, ao qual uma brasa viva tirada do altar, para trazer a ele o entendimento de que ele vive no meio de um povo complicado, de um povo que o comunicar dele é difícil, mas que os lábios dele vai ser mudado, vai ser transformado, partindo do princípio que o seu coração foi tocado pelo Senhor. E aqui está Pedro, ele está diante de Cristo, e ele é restaurado junto àquelas brasas, assim como também as brasas que um dia expuseram a Pedro, agora é o fogo que vai trazer à memória o valor do encorajamento. E eu termino pensando contigo o que seriam esses 153 grandes peixes nesse texto, porque em tudo na Bíblia, alguém já disse que onde você toca tem vida, onde você cava sai ouro. Em tudo na Bíblia você tem aprendizado. Alguém diz que quando você se depara com esses 153 peixes, 3 razões possíveis. Primeiro, o número de línguas existentes na época, o número de línguas que existiam. Segundo, o número de tribos ou povos que seriam futuramente alcançados. O número de espécies de peixes catalogados até então. Em qualquer um desses casos, a mensagem é clara. O Evangelho, Pedro, que vou te usar, Pedro, é para alcançar outros. Vai alcançar nações. E o mais importante, Pedro, como foi em Lucas 5, e está sendo aqui, a rede não vai se romper. Porque a partir de hoje, eu vou estar lhe dando uma estabilidade, uma estrutura para a sua vida ser de alguma forma sustentada. E ele, no livro de Atos, no início do capítulo 1 ao capítulo 12, é uma coluna da igreja, das mais usadas, é esse homem pescador. E eu aprendo que Jesus, ele convida ele para sentar à mesa. Jesus sabe que ele, Jesus, é Senhor, e Pedro não quer fazer nenhuma pergunta, porque ele está reverentemente diante daquele que está restaurando a sua vida. Ele se sente envergonhado, e ele aprende de alguma forma
que a história dele não vai terminar com fracasso, mas vai terminar com restauração. E eu digo à minha igreja em Cristo, aos meus irmãos, talvez você tenha vivido tempos de redes vazias, mas eu creio que em Cristo elas podem, no momento dele, se encher. Talvez você pense, não, isso para mim é o fim. Mas ouça o Evangelho nessa noite. O que para você é o fim pode ser o recomeço. Porque do mesmo jeito que aqueles homens no início do capítulo 21 vão pescar, desanimados, desgostosos com a vida, fomos enganados, de que valeu dedicar tanto? Do mesmo jeito, se não vigiarmos, isso acontece conosco também. A gente nega, a gente quer ir para a praia, a gente quer voltar às práticas antigas, e como eu disse, até permite que o diabo coloque alguns barquinhos e convide você e a mim para que a gente pule nesse barco. Mas maior é Deus que confirma o nosso coração com fé, com consolo e com esperança. Vamos orar? Eu convido você a curvar sua fronte e apresentar o seu coração ao Senhor, a sua história. A gente cantou que a graça nos alcançou nessa noite, igreja. Nós cantamos também que nós queremos muito sermão, que se nós não formos, quem irá? Nós ouvimos isso. E você vai voltar para casa, uma semana pela frente. Que Deus traga o seu coração essa missão que você foi chamado. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que precisam de Cristo, precisam de Jesus. Não precisa da sua sabedoria, não. Precisa da pessoa de Jesus através de você. E eu quero orar então rogando que o Senhor capacite a igreja, a mim, a você, nessa obra missionária local, que eu e você estamos envolvidos. Afinal de contas, é o ano de gratidão, mas de missão, a começar onde nós estamos plantados. Deus eterno, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, bendita palavra, que como um sol que ilumina um dia cheio de desafios, essa palavra iluminou algumas mentes e corações nessa noite. Obrigado, Senhor, porque ao nos iluminar em Cristo, o Senhor nos aponta para cada um de nós o caminho do perdão, o caminho da restauração, o caminho da vida. E oro também, Senhor, por aqueles que, por escolhas equivocadas, aceitaram a proposta de pular no barco e em algum barco que não glorifica o teu nome. O barco da desistência, o barco da incredulidade, o barco que vai levar para afastar da presença do Senhor, como no caso de Jonas. Mas se o Senhor ministra a nós hoje, Senhor, é porque o Senhor está nos conduzindo de volta ao caminho que o Senhor deseja. E eu louvo a Ti por isso. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela Sua bendita presença entre nós. E te peço que o Senhor nos ajude quando estivermos com as nossas redes vazias. Se preciso for, o Senhor pode usar o braseiro da negação, o ambiente onde nós não tivemos a coragem de sermos discípulos e de falarmos somos de Jesus. E o Senhor pode usar a experiência traumática da negação para nos conduzir ao caminho novamente. E é tão fácil te negar, Senhor. A gente pode negar o Senhor dentro do nosso lar, dentro do contexto da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho. Então nos ajude a sermos íntegros, como o presbítero Samuel ao início nos lembrou, coração inteiro, assim como tu fizeste com Pedro.